Bom, apresentarei hoje o trabalho final da cadeira de microcontroladores do curso de Engenharia Elétrica do IFPB João Pessoa, ministrado pelo professor Hilton Barbacena. O meu grupo é formado por Lucas Gomes, Pedro Aquino e eu, Diego Gouveia. O tema de nosso trabalho foi um controlador de temperatura utilizando a ESP 826612 Node MCU e a criação de um aplicativo em Android para o monitoramento dessa temperatura. A lista de materiais utilizados foi a Node MCU, o sensor DHT11, a lâmpada de 12 volts, um cooler e transistores de potência TIP 122, além de protoboard e fios. O código. Vamos para a parte do código. Primeiramente temos a inclusão das bibliotecas utilizadas, que foi a da ESP, que é a da ESP 8266, e a DHT.H, que é a biblioteca do sensor de temperatura. Nessa primeira parte, a gente seta a rede que a ESP vai se conectar e a senha da rede. Criamos um server na porta 80. Setamos o pino 5 da ESP para o sensor de temperatura. E vamos para o Void Setup. No Void Setup, a gente inicia a serial. Preparamos duas GPIOs da ESP para a lâmpada e outra para o cooler. Mostramos aqui que está se conectando na rede, né? E aqui embaixo ele mostra enquanto o cliente estiver conectado, ele mostra o nome Wi-Fi conectado e imprime o IP que a ESP adotou da rede. No Void Loop, temos enquanto o cliente estiver conectado, né? Enquanto o byte vier do cliente, temos as condições de ler a temperatura e ele imprime lá na serial a temperatura. Mas também vamos criar uma página HTML para que essa temperatura seja impressa também na página HTML, que é justamente essa daqui. Começa a criação aqui. Temos também criamos três botões, um para aumentar a temperatura, outro para a temperatura ambiente e outro para diminuir a temperatura. Fica nesta parte. E temos condições aqui embaixo. Caso o que veio do HTML seja o LED 1 underline liga, que é justamente esse botão aqui, ele vai aumentar a temperatura. Caso seja o 2, ele vai deixar a temperatura ambiente. E caso seja o LED desliga, ele vai diminuir a temperatura. Lembrando, o primeiro vai acender a lâmpada, por isso vai esquentar ao lado do sensor e a temperatura vai aumentar. O segundo, o último, vai diminuir ligando o cooler, e o do meio a temperatura ambiente vai desligar os dois. E assim, depois de fazer tudo, ele mostra o cliente desconectado e acabamos o nosso código. Vamos para a parte do App Inventor. Fizemos a criação de um aplicativo para que a gente possa monitorar essa temperatura pelo aplicativo. Usamos o App Inventor para criar o programa, pois ele é bem simples de se manusear. Até para quem nunca fez um aplicativo, fica um pouco fácil de você conseguir fazer. Esse aqui é a tela principal do nosso aplicativo, onde temos apenas a caixa de colocar o IP. Aqui você vai digitar o IP e apertar OK. Quando você apertar OK, ele vai aparecer a segunda tela, já
mostrando a temperatura e a opção dos 3 botões para mudar o valor da temperatura. Pronto, como falei em sala que iria explicar posteriormente a parte de codificação em blocos do app Inventor, vou mostrar agora. Para o nosso aplicativo, temos essa simples condição, que após apertar o OK, ele vai adicionar ao início do texto que foi colocado na caixa de texto do IP, o http pois sempre que vamos abrir uma página web, devemos colocar esse http antes de tudo. E essas duas partes aqui da codificação em blocos é referente a isso, que caso o usuário coloque só 192.168 e o resto do IP, ele automaticamente vai acrescentar o http à frente do texto. E nessas últimas 3 partes aqui em verdes é apenas para deixar invisível a caixa de texto e o botão de OK após ele apertar OK, para que não fique muito cheia a tela do programa. Codificação bem simples, apenas isso. Agora vamos mostrar o funcionamento do nosso projeto. Bom, aqui temos o nosso projeto montado, o sensor de temperatura, a lâmpada ao lado e do outro lado o cooler, a bateria de 7 amperes, 12 volts e o aplicativo esperando que digite o IP. O computador vamos utilizar para pegar o IP e para alimentar a Node MCU. Ao alimentar a Node MCU, ele informa que o IP está conectado e informa o IP. Pegamos o IP e digitamos no aplicativo. Após digitar o IP, pressiona OK. Após pressionar OK, ele já entra na segunda tela, informando a temperatura ambiente da primeira leitura. Colocamos um delay de 10 segundos. A cada 10 segundos ele faz a atualização dessa temperatura. Caso queira aumentar a temperatura, você aperta no mais e logo a luz será ligada. E veja que ele já aumentou um pouco a temperatura. O sensor tem um certo delay para o recebimento da temperatura. Mas já pode-se ver a temperatura sendo atualizada a cada 10 segundos e aumentando. Caso queira diminuir, apertar no diminuir. E caso queira a temperatura ambiente, você aperta no N. Vamos desligar a lâmpada, apertando no N. Veja que a lâmpada apagou. E agora queremos diminuir essa temperatura. Logo, ligamos o cooler, apertando no menos. Não sei se dá para ver que o cooler está girando, mas dá para escutar um pouco a zoada do cooler. É normal a temperatura ficar ainda um pouco alta assim que liga, pois conta do delay do sensor de temperatura. A cada 10 segundos ele agora vai atualizar e deverá baixar a temperatura.